Começa mais um dia na selva urbana do apartamento 802. Que surpresas nos aguardam hoje? O que você tem a dizer sobre documentários? Ué, você tá me perguntando isso por quê? Não tá vendo que tá escrito aqui que eu sou psicólogo? O que uma coisa tem a ver Chega com... dessa palhaçada que eu não tenho o dia todo. Quando eu estava na faculdade, eu fiz uma matéria chamada Antropologia e Cinema. Nela, o que a gente fazia, basicamente, era ver documentários e analisá-los. E uma das coisas que mais me chamou a atenção durante as aulas foi, e pode parecer meio óbvio, mas na verdade não é que o documentário não é verdade. Uma forma de definir o documentário é como uma obra de ficção. E o que diferencia ele do filme de Hollywood é que ele não tem atores contratados para desempenhar um papel e nem, no sentido teatral da coisa, há um roteiro a ser seguido. Por mais que as filmagens sejam de pessoas de verdade sendo entrevistadas e eventos reais acontecendo, ele ainda é uma ficção. Um dos termos usados para esse processo de fazer um documentário é montagem. E esse é o termo usado porque o documentário pressupõe uma narrativa. Ele precisa ser montado de cenas dessas filmagens para se criar uma história. Senão ele não faz sentido. O documentário não é real. Ele é uma narrativa sobre a realidade. Aqui podemos observar uma rara cena da espécie Homo psicólogos em seu ambiente natural. Ele permanece nessa posição de 4 a 15 horas por dia. Ninguém sabe exatamente o que ele faz nesse período. Uma palavra que aparece aqui e chama atenção é narrativa. Por que narrativa? Por que o documentário precisa de uma narrativa para fazer sentido? Então, a principal forma de compreendermos as nossas ações e as dos outros é descrevendo elas dentro de um contexto temporal, uma sequência de eventos, um antes, um durante e um depois, basicamente numa narrativa, numa história. Esse formato traz contexto para as nossas experiências e cria uma linha de causa e efeito. Uma coisa leva a outra e é assim que damos sentido para o que vivemos. Um exemplo bem banal disso é quando você vê alguém chorando e pergunta: o que aconteceu? O que você recebe de volta é sempre uma história. As histórias são como organizamos a nossa experiência. O efeito disso é a produção de significado. Queira ou não, toda a história diz algo sobre aqueles que participam dela. Ela não é só um modo de contarmos sobre a nossa vida, ela é o meio pelo qual a nossa identidade pode ser construída. Outro exemplo, digamos que eu me envolvi numa briga quando eu era criança. O que a gente seleciona para montar essa história tem efeitos profundos sobre o significado que ela vai ter na nossa identidade. Se é contada uma história sobre como eu me envolvi nessa briga para proteger um colega, ela se torna uma história de bravura, na qual eu sou uma pessoa honrada, boa, corajosa. Agora, se a história fala sobre como a outra criança ficou machucada, sobre como eu não demonstrei nenhum remorso ou arrependimento por bater nela, ela se torna uma história de violência, na qual eu sou uma pessoa ruim, perigosa, perversa. Se as narrativas desempenham um papel tão central em como compreendemos o mundo e a nós mesmos, se é através delas que produzimos significado sobre as pessoas à nossa volta, sobre quem nós somos e quem nós podemos ser, então elas são muito poderosas. Mas, diferente do documentário, que tem seu processo de filmar a realidade, ir para a sala de edição, montar uma narrativa com essas filmagens e aí lançar o filme, o nosso processo de edição é infinito. Nós nunca lançamos esse filme, e isso nos dá poder de autoria. Em vez de sermos reféns das narrativas que foram construídas sobre as nossas vidas anos atrás, nós temos o poder de editar essas histórias, adicionar cenas, contextualizar essas histórias de novas formas. Toda vez que nos expressamos, somos obrigados a fazer essa edição, obrigados a selecionar que partes dessas histórias são as mais importantes. E com o tempo, conforme vamos contando e recontando essas histórias, conforme vamos vivendo coisas novas e descobrindo mais sobre nós mesmos e os outros à nossa volta, temos mais material para fazer essa edição, mais cenas para adicionar e substituir as que já não fazem mais sentido. As partes que são importantes para cada história mudam e modificam o que essas narrativas dizem sobre nós mesmos, porque o que fazemos no presente também impacta o nosso passado, porque o nosso passado está sempre em constante movimento. Tá, para concluir, então eu faço um pedido. Se, enquanto você viu esse vídeo, você lembrou de alguma história sua,
eu te convido a pensar. O que essa história diz sobre você? Ou sobre alguém importante para você? Quando foi a última vez que você contou essa história? E se você fosse contar ela de novo hoje, o que teria de diferente nela? Esse aqui é suco de uva, tá?